Mateus capítulo 7, versículos 24 a 29, nós vamos meditar nesse texto hoje. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Irmãos, se eu fosse dar um tema, para essa mensagem, seria cheios de informação, vazios de atitudes. Nós somos essa geração que tem vivido essa infeliz realidade. Nós vivemos rodeados de informação. Nós temos acesso a muito tipo de informação, em que área nós quisermos nos informar. A gente tem acesso hoje através da internet. Qualquer pessoa que tenha um celular na mão, na hora que ela quiser, ela pode pesquisar informação, conteúdos sobre qualquer assunto que ela desejar saber algo, e ela vai ter acesso a essas informações. Isso é bom? É bom. É ótimo. Só que, como nós temos acesso a muito tipo de informação, nós terminamos sendo rasos no conhecimento a respeito de muitas coisas e terminamos não nos aprofundando naquilo que realmente importa. Nós pesquisamos a respeito de muitas coisas, essas coisas que a gente já costuma acessar, né? Elas costumam voltar para a gente outras informações sobre aquilo, vídeos sobre aquilo, né? Por causa lá dos mistérios da internet, são algoritmos. Eles sabem o que a gente mais gosta através daquilo que a gente mais pesquisa, e eles ficam oferecendo aquele mesmo conteúdo para a gente, muitas vezes. E aí, o que acontece? Muitas pessoas estudam ou visitam ou veem, né, muitos lugares, e esses lugares talvez você nunca nem vá lá, mas você vê alguma coisa sobre eles, às vezes a respeito de lugares, às vezes a respeito, por exemplo, de dieta, né? Tem gente que vive vendo dieta, né? Dietas diferentes na internet, dietas que talvez nunca venha a fazer, mas está lá pesquisando e estudando sobre várias dietas, vendo informações sobre isso, sobre saúde. A gente tem acesso há várias informações sobre saúde, sobre como comer bem, sobre que atividades, que exercícios fazer, sobre as horas de sono que a gente tem que dormir, né? Sobre várias coisas da nossa saúde. E às vezes, na maioria das vezes, a gente só vê aquilo e passa. A gente não vai realmente fazer aquilo que a gente está lendo, aquilo que a gente está vendo. Formas de limpeza de casa, como fazer isso, como fazer aquilo, como tirar mancha disso, como tirar mofo, a dona de casa, né, as prendadas, né? Alguns homens sobre carros de todos os tipos, modelos, anos, né? E muitas vezes essas informações que a gente acessa elas não nos levam a lugar nenhum. Porque a gente efetivamente não tem ou o poder de acessar, né, de fato, e viver aquilo que a gente está vendo, ou simplesmente são coisas que a nossa alma deseja, né, e que, na maioria das vezes, são coisas passageiras. E aí nós nos enchemos de todo tipo de informação, de todo tipo de conhecimento, e na maioria das vezes esses conhecimentos eles não vão nos levar a uma prática, não vão nos levar a lugar nenhum. E o que
a diferença que existe entre hoje, a maior diferença, né, dessa geração, até mesmo da geração passada, que foi a nossa geração, a gente tinha pouquíssimo acesso ao conhecimento. Por exemplo, quando a gente precisava fazer alguma pesquisa, todo o conhecimento que a gente adquiria na escola, ou então de um aluno mais riquinho, mais sabido, que tinha acesso às coisas que a gente não tinha, né? E aí a gente adquiria conhecimento, muitas vezes era perguntando para a nossa professora. As pesquisas que a gente fazia, a gente ia na biblioteca, né? Quem é que visitou a biblioteca já esse ano? Esse ano? Rapaz, é isso. Esse ano? Não pegou. Ou então, a gente tinha também a conhecida enciclopédia. A enciclopédia. Quem já ouviu falar a palavra Barça? Barça. Irmãos, quando eu era adolescente, eu não tenho enciclopédia. Quando eu era adolescente, eu estudava, eu acho que até já contei isso aqui. Eu estudava lá no Colégio das Freiras, assim, a minha mãe tinha conseguido uma bolsa por causa do meu bom procedimento, e eu era uma menina muito estudiosa. As freiras achavam que eu ia ser freira pela cara de freira que eu já tinha. E elas me deram uma bolsa para estudar lá no colégio, né? Lá em Lúcia. E aí, eu me lembro que passou um desses vendedores que vende livro, né, lá na porta da minha casa, e eu vendendo uma enciclopédia. Eu falei assim, gente, e a oferta era muito boa. Na verdade, eu acho que o vendedor que era muito bom, né? A oferta era muito boa para comprar aquela enciclopédia e tinha que comprar em não sei quantos cheques. Tinha que dar um bocado de cheque lá, né, para o parcelamento era feito daquele jeito. E aí, eu me lembro que eu saía atrás de um irmão da igreja que tinha dinheiro e que usava cheque, claro, né? Porque lógico que na minha família ninguém usava cheque. E aí, eu fui atrás desse irmão da igreja, esse irmão da igreja me emprestou os cheques para eu comprar essa enciclopédia. E até um ano desse aí para trás, eu ainda tinha essa enciclopédia. Tu ainda pesquisou na Edip, eu tinha ainda essa enciclopédia. Só que, assim, ela, né, não tem mais utilidade a bichinha. Né? Teve que ser direcionada para outro canto. Né? A gente doou, não sei se para alguma biblioteca, não sei. E porque todas as informações que a gente tem que abrir aquele livro, a gente tinha que, né, um daquele livro dessa grossura assim, quem nunca viu, vou dizer como é. Um daquele livro dessa grossura assim, ó, tinha assim, A e o A ia um bocado de coisa, de livro. O A ia um bocado de coisa. Aí o outro era B, A, o D. Aí o outro era F, o E, né? Eu falei o E. Era assim. E aí a gente ia atrás daquele negócio para depois abrir o livro, para depois achar a palavrinha lá dentro que a gente estava procurando. Hoje, a gente faz isso com o celular na mão. Digita a palavra que a gente quer, se a gente quiser o conceito, se a gente quiser a raiz, se a gente quiser a origem da palavra, o que a gente quiser falar. Né? E aí, minha gente, tudo se tornou muito fácil. Tudo se tornou muito rápido. E o que acontece, qual é o fruto disso? A gente não valoriza. Nada do que é fácil a gente valoriza. Aí nós temos uma geração que tem acesso a muito conhecimento, porém não utiliza. Nós somos a geração daquela informação rápida. Nós somos a geração de que lê só o coisa das notícias, assim, né? Só as manchetes. Aí se lasca. Porque a manchete geralmente diz uma coisa que é o que eles querem passar pra gente. Só que quando a gente vai ver o texto, às vezes você encontra alguma verdade lá. E diferente daquilo que está lá na manchete. Impressionante. Mas a gente leu as manchetes e acha que a gente está informado. Nossa, eu estou informada. Eu li várias manchetes hoje. Né? E aí, nada disso
a gente tem se aprofundado em coisas realmente que vão nos acrescentar algo, em coisas que a gente realmente tenha aquele interesse de praticar. E ou não temos interesse, ou às vezes, né, não conseguimos. Falando assim em professora, né, o conhecimento que a gente queria era através das professoras, e eu me lembrei de um fato que aconteceu uma vez na escola. Eu estava no corredor da escola, e eu vi que aluno não é gente. Aluno é um projeto. Eu não sei o que é isso. E a gente só se torna gente depois que sai da escola. Mas lá na escola, o menino não é gente. O dia passando uma turminha assim, e o menino falando assim: conecte, e mangando a professora, porque a professora de geografia tinha pronunciado, né, o nome desse lugar nos Estados Unidos, conecte. Ele mangando a professora. É essa a geração que nós temos. Eles sabem mais do que a gente. E aí, quando a gente dá um vacilo desses que pronuncia, né, connect, aí eles querem que a gente fale assim, não vai falar, a gente vai falar connect tudo. Aí o menino vai falar o quê? Mangar da gente, né? Porque eles já sabem muito mais que a gente. Né? E aí, assim, é essa a realidade que a gente vive. Né? Nós somos, eu acho assim, que a minha geração é uma geração privilegiada. Nós temos alguns privilégios, porque a gente viveu esses dois mundos. A gente teve a oportunidade de viver nesses dois mundos. Nesse mundo em que a gente precisava buscar, né? E nesse mundo em que a gente tem acesso às coisas de uma forma mais fácil. Então, quem já se acostumou, né, como nós, de buscar e de se interessar por coisas que realmente são interessantes, hoje a gente está, né, sabendo usufruir de alguma coisa. Né? Mas esse texto, ele me prende muito. Ele me prende de uma forma a seriedade desse texto. Me acerta, assim, todas as vezes que eu medito nele, todas as vezes que eu leio ele, todas as vezes, porque é algo muito sério. A palavra de Deus é toda muito séria, toda muito séria, né? Mas a realidade desse texto é algo muito prático e é algo muito na cara. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, ele é comparado a um homem sensato, a um homem prudente. O que esse homem prudente fez? Ele edificou a casa dele sobre a rocha. E o que isso significa? Pode vir o que vier, ele não vai ser abalado. Pronto, é isso que está sendo dito. O que precisa fazer então para não ser abalado? O que precisa fazer? Muita coisa? Está complicado de entender? Não, está facinho. Só ouvir as palavras e praticar. É difícil entender isso? Não é fácil de entender? Não. Aquilo que eu ouvi da parte de Deus, eu tenho que praticar, pronto, só isso. E a Bíblia está difícil o acesso? Alguém não tem Bíblia em casa? Quem não sabe ler, pode ouvir a Bíblia? Tem aplicativo para isso, para você ouvir a Bíblia? Tem. Antigamente você precisava que alguém lesse para você, se você não sabia ler. Agora você pode até ouvir. Não é difícil. Todas as palavras que eu ouvi, eu só tenho que praticar. Para que eu seja considerada uma pessoa prudente e sensata. Só isso. Irmãos, qual é o mal? Qual é o problema todinho? A gente não pratica. A gente tem usado a palavra de Deus, as informações que nós temos obtido, o conhecimento que nós temos obtido da palavra de Deus, nós temos encarado todo esse conhecimento e toda essa informação que nós temos recebido como meras informações que nós podemos fazer com elas o que nós bem entendemos. Eu posso deixar entrar por um ouvido e sair pelo outro, normal, acabou.
O pastor pregou no culto, legal. Eu saí lá fora, aquilo ali já não serviu mais de nada para mim, igualzinho uma besteira que eu vi na internet. É essa a dificuldade. A dificuldade não é a gente saber o que fazer, não. A gente sabe, gente, o que fazer. A dificuldade é que a gente não está levando a palavra de Deus a sério. A igreja não leva a palavra de Deus a sério. E um dos pontos em que a gente percebe que um dos motivos, né, que nos levam a não praticar a palavra de Deus o primeiro que eu colocaria aqui, é a falta de aprofundamento. É essa nossa, a forma como nós lidamos com a palavra de Deus, da mesma forma como a gente lida com qualquer outro tipo de informação. A gente ouve e larga para lá. A gente não leva esse conhecimento a sério. Deixa eu ver aqui. Em Oséias capítulo 6, no versículo 3, Oséias 6, 3. É um versículo muito conhecido que diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer. O problema é que a gente acha que vem para a igreja, aceitou Jesus, acabou ali, está ótimo. Vixe, agora eu sou crente, vou para o céu. Coitado dos que vão para o inferno, que eu estou indo para o céu. Está ótimo, eu já estou lá. Estou só esperando Jesus vir, que eu tenho certeza, estou lá, gente, está garantido. E a gente não prossegue uma caminhada. Aceitar Jesus é entrar num caminho, amém? E esse caminho, ele é estreito. E a gente tem que andar nele até a gente chegar ao final dele. Se a gente não andar nesse caminho, não se iluda, não vai chegar ao final. Não vai chegar, fica parado para tu ver aí, para onde que tu vai. Nenhum de nós acha, gente, é só usar a lógica. Nenhum de nós acha que, eu quero ir lá estou com muita vontade de ir ali naquele negócio que eu chamo, aquele restaurante. Meu nome esqueci agora. Que era verdade. O Zitrone, né? Eu estou com muita vontade de ir no Zitrone. Aí eu fui parada aqui. Eu estou com muita vontade de comer a comida do Zitrone. Aí eu fico parada aqui. Mas eu não tenho dinheiro para pagar. Sim, mas eu fico parada aqui. Eu vou comer a comida do Zitrone quando? Não vai acontecer, não vai rolar. Aí a gente aceita Jesus e quer ir para o céu. Eu quero ir para o céu. Eu vou para o céu. Sem dar um passo, né? Nessa direção do céu? Como é que vai chegar lá? Então, irmãos, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E prossigamos. Você já conheceu, nós já conhecemos, nós temos andado, nós temos dado alguns passos, mas não podemos parar, amém? Amém. Não podemos parar, prossigamos em conhecer o Senhor. Irmãos, nunca é suficiente o conhecimento do Senhor. Nunca é suficiente aquilo que nós já vivemos com o Senhor, nunca é. Ainda porque cada experiência que nós temos com Ele são os que nos trazem crescimento e são o que nos sustentam. Ninguém vive de experiência passada. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem é que comeu domingo passado e o resto da semana não comeu mais nada, só vai comer hoje de novo? Quem é? Quem foi ele? Nenhum de nós fez isso, né? Ninguém. A gente não acha que a comida que a gente comeu domingo passado vai sustentar a gente uma semana toda. Mas com relação às coisas de Deus, a gente vive assim.
a gente se alimenta um dia e acha que vai sustentar o resto da semana todinha que já tá bom. Na verdade, eu acho que a gente não acha, amém? A gente não acha. Só que a preguiça é tão grande, só que o envolvimento com as coisas do mundo são tão grandes que a gente vai deixando de buscar o Senhor. A gente vai deixando de se alimentar desse conhecimento do Senhor. E a gente vai ficando tão fraco. E acontece o que fala num desses cantos que a gente estava cantando aí, que assim o Senhor falou muito profundamente comigo a respeito dessa questão da gente se acomodar com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente já recebeu. A gente não pode, porque o Senhor é infinito. Amém? A bondade do Senhor é infinita, a graça do Senhor é infinita, a glória do Senhor é infinito. E só acessa isso quem busca. Só acessa isso quem busca. Irmãos, por que então que nós não nos aprofundamos? Eu vou aprofundar um dos aspectos que nos levam a praticar. Então, por que a gente não se aprofunda nos conhecimentos? Existe uma outra coisa também que eu já vi muitos alunos falando, que é assim: quando que eu vou usar isso na minha vida? Eu nunca vou precisar de um conhecimento desse. Eu não tenho para que assistir uma aula dessa, porque eu nunca vou usar esse conhecimento na minha vida. Quando que eu vou precisar saber como a planta é pteridófita? Quando? Gimnosperme. Quando? A menos que eu queira trilhar por essa área. Tá? Não sei nem o que área que é. Hã? Não. Não é da biologia, não, que eu estou falando de planta. Bota, né? Da biologia não bota. Então, gente, os alunos estão lá de corpo presente. O menino fica lá de corpo presente na sala de aula enquanto a professora está lá falando. Porque ele sabe que ele nunca vai usar aquele conhecimento na vida, a não ser para fazer a prova. E aí, quando chega a prova, ele vai sentar e vai decorar aquele negócio todo. E quando passa a prova, pode perguntar que não se lembra mais nada uma semana depois. Por quê? Que a gente, então, não aprofunda nos conhecimentos? Porque a gente não está interessado em praticar. Porque a gente acha que não vai precisar usar aquilo nunca. A nossa vida não é da nossa área de interesse. Não desperta o nosso interesse. Eu vou me aprofundar. Por quê? Nas coisas de Deus, no conhecimento de Deus e buscar mais a Deus. Se eu não tenho interesse de praticar, de viver isso. Esse é um dos grandes problemas. Aí a gente pensa assim, na hora que eu precisar tá lá. Deus é bom. Deus é misericordioso. Na hora que eu precisar tá lá. A informação. Na hora que eu precisar tá lá. Deus está lá com a mão estendida para mim. Porque Ele é muito misericordioso. Jesus diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse é um tempo que a gente não pode deixar as coisas passarem. A gente não pode deixar os despertamentos passarem. A gente não pode fazer igual a gente faz com o nosso despertador. Assim, eu vou botar aqui a soneca, então 5 minutos, eu vou dar uma ronquinha, 5 minutos. Aí, soneca minutos, mais 5 minutos. A gente não pode adiar. A gente tem que fazer como quem já está atrasado, de despertador, pula na cama, porque essa é a última hora. Nós já estamos atrasados, irmãos. Essa é a última hora da igreja. Quem crê nisso? Nós estamos no final para lá. Amém? Então vamos viver como quem está realmente no final. Vamos fazer tudo que a gente pode fazer por agora. Esse é o tempo. Essa pessoa que Deus quer usar é você, é eu, sou eu. Amém?
Então, irmãos, um outro motivo, né, que muitas vezes nos leva, e eu vejo que é isso, a não praticarmos a palavra de Deus. E é um motivo muito, muito, muito sério, a falta de fé. Ah, mas eu creio em Deus, creio na palavra de Deus. Irmãos, é tanto falta de fé que, às vezes, na maioria das vezes, a gente recorre para qualquer outra coisa antes de recorrer para Deus. A gente recorre quando na hora do aperto está para qualquer outro socorro. Primeiro, antes de recorrer para Deus. Em Isaías, no capítulo 1, no versículo 19, diz assim: se quiserdes e me ouvirdes. Isaías 1, 19. O 20 diz, no 19 diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis do melhor dessa terra. E no 20 diz, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Porque a boca do Senhor o disse. O povo de Israel acreditava nessa palavra? Tinha fé nessa palavra? Não tinha. Não tinha. E essa palavra também é para nós. Se nós quisermos e ouvirmos ao Senhor para obedecer, nós comeremos o melhor dessa terra. Só que a gente prefere fazer, sabe o quê? Lutar com a nossa própria força, fazer do nosso próprio jeito, espernear com a nossa própria natureza e comer o que dá para a gente comer. Usufruir do que dá para a gente usufruir com a nossa força. Porque a gente não crê que se a gente quiser o Senhor e ouvir a Ele, a gente vai comer o melhor. A gente vai ter o melhor do que o que a gente tem estribuchando. Com os nossos próprios braços, com a nossa própria força. Irmãos, eu estou falando de se acomodar, cruzar os braços, eu vou esperar agora cair do céu. Não, não é disso que eu estou falando. Receber direção do Senhor, buscar direção do Senhor daquilo que a gente faz na nossa vida a cada dia. A cada dia, quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, Ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele ensina que a nossa dependência do Senhor tem que ser a cada dia. Amém? Então, irmãos, a gente precisa aprender a crer. A crer em toda a palavra de Deus. Em Provérbios, no capítulo 1, no versículo 24, diz assim: porque clamei e vós recusastes. Porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Agora o versículo 28 diz assim: então, por causa disso, me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. No 30 diz: não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os necios são mortos por seu desvio, e aos loucos a impressão de bem-estar os leva à perdição. Esse versículo, quando eu me deparei com ele a primeira vez, eu fiquei assim: gente, que realidade! Aos loucos, a sensação de bem-estar, a impressão de bem-estar os leva à perdição. A sensação de que está tudo bem é quem nos leva à perdição. Quando a gente não é sábio, quando a gente não é sensato, quando a gente não é prudente, quando a gente não pratica a palavra de Deus, a gente age desse jeito. E a gente se deixa levar pela sensação de bem-estar. Está tudo bem. Minha vida está boa, minha vida está tranquila. Eu tenho basicamente o que eu preciso. Eu tenho meu descanso. Eu tenho minha Netflix. Eu posso sair no final de semana para comer uma pizza de vez em quando. Está ótimo. Minha vida está boa, está confortável.
E aí eu caio naquele erro de eu não preciso de Deus. Conscientemente, ninguém diz isso, ninguém é doido o bastante para dizer isso conscientemente. A gente diz isso com os nossos atos. Eu não preciso de Deus. Eu vivo sozinho. Eu faço. Eu já estou saindo, já fiz, já. Irmãos, a sensação de bem-estar, temos que ter muito cuidado com elas. Muito cuidado com elas. Porque é como passar o mel na boca, né? Para conseguir aquele. Como é que é? É o mundo passando mel na nossa boca. E a gente se acomodando e achando que está ótimo. O versículo 33 diz assim: mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. O verdadeiro bem-estar está aí. Porque a sensação de bem-estar desse mundo, que esse mundo proporciona, ela é enganosa. Mas aqui o Senhor dá para aquele que ouve a Ele e para aquele que obedece a Ele é verdadeira. Habitará seguro, tranquilo, sem temor do mal. Não vai precisar tranca, não vai precisar cerca elétrica, não vai precisar segurança, não vai precisar, porque habitará seguro. Não é que não precise literalmente, entenda. É porque a pessoa que não dá ouvidos ao Senhor, pode ter isso tudo e não se sentir seguro. Diferente da pessoa que ouve ao Senhor e pratica a sua palavra, que pode não ter nada disso e se sentir seguro, tranquilo e sem temor do mal. Amém? Amém. Então, irmãos, nós precisamos aprender a ler a Bíblia como a verdade que ela é. As promessas de Deus são verdades para nós. Gente, a gente é tão incrédulo que a gente tanto deixa de crer das coisas boas que Deus promete para nós, como muitas vezes a gente deixa de crer das coisas ruins também que tem promessa na Bíblia. A gente não crê nas ruins que podem acontecer, que podem acarretar para aquele que não obedece, que não anda na palavra de Deus. E aí a gente não crê nas boas também, nas quais a gente deixa de usufruir, irmãos. Porque a gente não crê nas promessas na palavra de Deus da forma como ela é. Ela é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Amém? Amém. O terceiro motivo que muitas vezes nos impede de praticarmos a palavra de Deus. Irmãos, eu gostaria assim, de deixar claro que essa palavra, ela confrontou primeiro a mim. Eu venho sendo confrontada por essa palavra. Não estou acusando, não estou assim, dizendo, igreja infiel. Nós somos esse povo. Nós somos essa igreja que precisa ser chamada à correção todos os dias. E eu me incluo a isso, amém? Então, o terceiro motivo que nós não praticamos muitas vezes a palavra de Deus é porque nós não nos julgamos capazes. Essa palavra ela é inatingível, não é para mim. Não, isso aqui até é lindo, gente. É lindo o que o apóstolo Paulo disse, o que o apóstolo Paulo fez. É lindo. A vida dos apóstolos, a forma como cada um morreu. Todos viraram mártires. Isso não é para mim. Tem alguém que Deus chamou para fazer a obra dele. Tem os pastores, tem os missionários que vão lá para os lugares, os países que perseguem a cristão e vão lá e encaram a morte. Tem esses que Deus chamou, não foi a mim, Deus me chamou para outra coisa. Sim. Então, para que foi que Deus me chamou? Ou você só sabe para o que Deus não me chamou por enquanto? Deus não me chamou para isso. Sim, mas se Deus não te chamou para isso, Ele chamou para quê? Você está contente com esse conhecimento só? Até aqui, não. Eu sei que isso aí não é. Sim, mas o que é então? Vamos lá, vamos atrás, vamos buscar. Porque assim, gente, uma das coisas assim, que eu tenho ouvido muito nesses dias é que a nossa
profissão, o meio de trabalho que a gente tem de adquirir, né, o nosso sustento, os lugares onde o Senhor nos dá acesso, todos eles são apenas um pretexto para a gente cumprir o propósito de Deus. Todos eles são apenas instrumentos para a gente cumprir a vontade de Deus. A gente acha que é para a gente comer, a gente acha que é para... Não. Todos eles, Deus nos deu, Deus nos colocou lá para nós cumprirmos o propósito de Deus. Amém? Para nós sermos boca de Deus, para nós sermos imagem e semelhança de Jesus Cristo, para nós sermos aqueles que as pessoas olham e dizem, esse é crente. E não, você é crente. Amém? Amém. Está entendendo? Amém. Lá, não sei em que ano, eu esqueci de olhar, faz algum tempo, houve uma comunidade de moravianos. Eles, foi uma igreja em que eles resolveram começar um relógio de oração 24 horas por dia. Todas as horas tinha gente orando na igreja. Eles inauguraram essa moda. Foram eles que começaram isso. E eles sustentaram esse costume por 100 anos. 100 anos. Todas as horas tinha gente orando. Todas as horas tinha gente orando. E eles não somente oravam. Eles oravam, mas sabiam que Deus tinha um propósito para a oração deles. No meio dessa comunidade, saíram 2 jovens. Que, inclusive, eu acho que eu já mencionei essa história desses jovens aqui, que eles tomaram conhecimento de uma ilha na Índia, que o dono era britânico, e ele era um agricultor ateu. E ele tinha ali tomado, daquelas florestas ali, 2.000 pessoas como escravas, e essas pessoas nunca tinham ouvido falar de Cristo. Quando eles tomaram conhecimento disso, eles entraram em contato com esse dono dessa ilha. Isso foi o que eu li na internet. Se houver algum erro, me perdoe, por favor. Mas existe essa história desses 2 jovens que culminou no que nós vamos chegar lá. E eles, conta-se que eles entraram em contato com o dono desses escravos e pediram autorização para ela pregar para eles. E ele disse, não quero saber de gente aqui, religiosa aqui não. Não, de jeito nenhum, de forma alguma. Aí sabe qual foi a ideia que eles tiveram, gente? A mais brilhante. Viraram escravos para ir pregar para os escravos. O que foi que Jesus fez por nós? Virou homem para salvar todos os homens. E aí a gente diz assim, eu quero ser achado nele. Eu quero que Cristo viva em mim. A gente canta, a gente declara, mas a gente, na realidade, está disposto a viver como ele viveu? A gente está disposto a dar a nossa vida como ele deu? Irmãos, não, isso não é coisa muito antiga, isso não é coisa do tempo dos apóstolos. Isso é algo recente. A escravidão é algo recente. E eles fizeram isso. E conta-se que quando eles subiram no navio, eles gritaram de lá, se despedindo dos seus queridos. Eles disseram que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do sofrimento. Que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa. E aí a gente vai para o que o apóstolo Paulo fala, e ele fala a respeito de conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e participar do seu sofrimento. E ser conforme a ele na morte. Quem já ouviu esse canto? E ser conforme a ele na morte. Está na Bíblia, viu? Irmãos, e por fim, o 4º ponto, né? Pelos quais a gente, o 4º motivo, que a gente não, muitas vezes não pratica a palavra de Deus, é porque a gente tem contato de satisfação imediata nas coisas que nós fazemos.
Muitas vezes as promessas de Deus, elas não nos trazem recompensa imediata. Na maioria das vezes, elas não nos trazem recompensa imediata. Só que as coisas desse mundo, a recompensa é rapidinha. A gente faz, a gente ganha, a gente se sente feliz, a gente se sente, né, preenchido naquele momento. A recompensa é rápido. E principalmente essa geração que é tudo muito rápido, é tudo na mão. Né? Quando a gente pede comida até num lugar que demora demais, nunca mais pede lá. A não ser que seja o lugar mais barato e a comida melhor. Não pede mais. Prefere comer a ruim que chega mais rápido. Olha só, né? Prefere comer uma inferior que chega mais rápido. Porque é essa a nossa pressa. E aí quando a gente vai viver as coisas de Deus, não adianta muito ter pressa. Porque não vai acontecer rápido. Tem promessas de Deus que a gente só vai viver e só vai receber na eternidade. Isso não quer dizer que Ele não tenha promessas para nós hoje, amém? Amém. Nós temos. E temos que conhecer e temos que usufruir delas. Mas não somente delas, amém? Amém. Não é somente das coisas dessa terra que está a nossa fé, que pode permanecer a nossa fé. Lá, assim que Jesus começa a falar esse discurso, né, do Sermão da Montanha, ele termina com esse texto, né, o que ouve essas minhas palavras, ele está se referindo a todo o Sermão da Montanha. E aí eu te recomendo, ler e reler todo o Sermão da Montanha, que começa no capítulo 5. Ele começa dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito. Bem-aventurados. Sabe que bem-aventurado é muito feliz. Humilde é uma pessoa que ela se coloca numa posição menor que a do outro. Bem-aventurado aquele que se coloca nessa posição que a Bíblia nos ensina. Considere os outros superiores a você mesmo. Esses são bem-aventurados. Aí como que na prática a gente vai bater isso, né? Como é que é mesmo que eu vou ser feliz considerando os outros superiores, deixando os outros passar por cima de mim? Como é mesmo? Bem-aventurados os que choram. É só porque chora, então vamos chorar? Não, irmãos. Porque a pessoa que chora é porque ela tem algum sofrimento também? Ela está passando por algum aperto ou você só chora? Não chora, do nada começou a chorar, não sei, perde é outra coisa. Mas a gente chora porque a gente está passando por algum aperto, a gente está passando por algum momento, né, situação difícil. E aí Jesus diz assim: ó, você é bem-aventurado, sabe por quê? Porque quando você está passando aperto é que você busca como quem quer achar. E aí você não encontra. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Mas na hora que a gente chora, a gente acha isso bom? A gente acha? Não, por quê? Porque nós não recebemos uma recompensa imediata. Mas, irmão, creia, ela vem. Uma das coisas que eu mais gosto, assim, da forma como Deus trata comigo, e vocês já conhecem, é essa. Na hora que eu estou vacilando, Deus me coloca no aperto. E se Ele não me colocar no aperto, eu vou achar muito ruim, porque eu sou a pessoa que funciona sob pressão. E se Ele não me coloca no aperto, eu continuo vacilando. Bem-aventurados que choram. Bem-aventurados. Se você está no aperto, glorifica a Deus e diz: Senhor, eis-me aqui. Sim, Senhor. Eu vou voltando. Amém? Amém? Você vai ser consolado. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurado, você é feliz se você tratar as pessoas com mansidão. Amém? Amém? Você não vai ser feliz se você sair gritando com todo mundo. Sair dando resposta para todo mundo. Bem-aventurado os mansos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Quem é a nossa justiça, gente? Quem é a nossa justiça? Jesus é a nossa justiça. Eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos. Agir com as pessoas com misericórdia. Não, mas ele não merece. Mas não merece misericórdia. Por que eu vou agir com misericórdia com a pessoa que não merece?
Mas você vai ser feliz se você tiver misericórdia dele. Porque misericórdia vai ser dada, misericórdia vai ser recebida. A gente também vai receber misericórdia, amém? Bem-aventurados limpos de coração. Ai, meu Deus. É difícil isso, né? Porque às vezes a gente até deixa de falar algumas coisas, é fácil. Às vezes a gente até deixa de falar. Mas de pensar e de sentir é um pouco mais complicado, né? Ah, não falei mais. Dos infernos. Se eu pudesse. Bem-aventurados os puros de coração, irmãos. Não pensar mal das pessoas. É difícil. Mas existe recompensa. Amém? Amém? Eu vou ser mais feliz se eu mantiver meu coração puro e limpo. Bem-aventurados os pacificadores. Ao invés de ficar levando intriga entre os irmãos, pacificar os irmãos. Ah, irmão, falou uma coisa de você, foi. Ah, fulano veio e falou. Ah, me falou. Mas, irmão, eu tenho certeza. Vamos atrás dessa conversa. Eu tenho certeza que não foi assim. Tenho certeza. Bora lá averiguar. Bem-aventurados os pacificadores, amém? Serão chamados filhos de Deus. Mantenha a paz. Bem-aventurados os perseguidos. Por causa da justiça. É bom, gente, ser perseguido. A Bíblia está dizendo que a gente vai ser feliz se a gente for perseguido por causa da justiça. Aí a gente crê ou não na palavra de Deus? Amém? Bem-aventurados quando por minha causa nos injuriarem. Olha, pode falar o que quiser de nós. Se for por causa que a gente está seguindo a Jesus, a gente vai ser feliz. Bem-aventurados quando vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Vocês vão ser bem-aventurados. Vocês vão ser felizes. Regozijem-se e exultem, porque é grande o vosso galardão nos céus. É grande o vosso galardão nos céus. A gente pode até não ter muita coisa nessa terra, mas lá no céu a gente vai ter grandes galardões. Amém? A gente não vai se acomodar com aquela historinha antiga, que se a gente chega lá, tiver passado assim, pelo menos fedendo a fumaça, mas pelo menos eu cheguei. Aí não vai mais se contentar com isso, amém? A gente vai querer viver uma vida de bem-aventurados, de muito felizes nessa terra, mesmo passando perseguições, mesmo passando várias situações, porque nós realmente queremos a Deus. Amém? Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor.